dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E mais um dia aqui no nosso Poesias do Lar. Eu venho falando da minha rotina, venho falando das coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu sou uma dona de casa que gosta de se comunicar, que gosta de se expressar, gosta de falar de si. E através das minhas experiências, você possa se inspirar, para que você aprenda a lidar aí com as situações. Porque espiritualidade não é só você ir num templo, numa igreja, não é você ficar só acumulando conhecimento. Espiritualidade é como que você interage no seu dia a dia, com as pessoas, com as situações, não é colocar na prática. Porque muitas vezes as pessoas elas frequentam um lugar, elas têm essa coisa da religião muito forte, mas enquanto elas estão ali, elas saem lá do lugar que elas frequentam, é como se elas esquecessem tudo e vivessem assim, sempre da mesma. Então aqui eu trago para você essas experiências e sempre tem um jeito novo da gente enxergar. A gente sempre pode se aprofundar nas situações, sempre tem um jeito novo da gente lidar com as coisas. E hoje eu venho falar para vocês sobre um movimento que eu estive vivendo desde o dia 1º. Que eu estava com uma dor de garganta muito forte, né? Eu falei alguma coisinha para vocês. E ainda tô com pigarro. Vocês estão vendo que a minha voz ainda tá assim. Que foi mesmo o desabar das ilusões. Eu tive que ver muita coisa. E eu fiquei sem voz. E eu quero falar sobre isso, sobre esse ficar sem voz. Eu estava falando demais, fazendo pouco. Eu estava no vitimismo. E a pessoa, quando ela está no vitimismo, ela não tem voz. Então, para você aí, que de repente está na mesma situação, eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu, porque é uma coisa muito íntima. Mas dá para compreender sem entrar totalmente na situação. Para você aí que de repente está nesse vitimismo, a pessoa vítima, ela é sem voz, como se ela tivesse o tempo todo sufocada. Por quê? Porque não tem como a sua vida caminhar se você colocou a sua vida na mão de outra pessoa, seja seu parceiro, seja quem for, um filho. Então, gente, não tem como. A sua vida pertence a Deus. Quem cuida, né? Você vai estar ali naquela administração. É você. Não tem como você ficar sentada ali naquela cadeira esperando que alguém vai te salvar, que alguém vai cuidar, que alguém vai fazer, porque não é assim. E quando você se coloca nesse vitimismo, coitadinha de mim, o fulano me fez isso, o fulano me fez aquilo, enquanto você está nessa atitude, você não tem voz. E eu tive que encarar isso nesses dias. Hoje já é dia 21, então praticamente 20 dias. Eu não fiquei sem voz 20 dias. Eu fiquei, vamos pôr aí, acho que foi sem voz mesmo. Uns 2 dias, aí ela foi voltando, aí eu fiquei muito gripada, muito congestionada. Porque esse vitimismo, essas ilusões que eu criei, estavam me mostrando exatamente isso. Esse congestionamento. Por quê? Porque, gente, não tem como ter fluidez se você coloca as pessoas em um lugar que não cabe a elas. As pessoas te dão o que pode, o que ela tem condições e outra coisa, aquilo que você também se permite receber. Porque muitas vezes você vê a pessoa te tratando de uma forma e quando se remete a outra, essa pessoa trata a outra pessoa completamente diferente. Isso mostra a questão da permissão. O que eu me permito receber? Também tem isso. E eu tive que ver tudo isso no silêncio. Sabe, para de blá 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 e fica quieta. Era isso que meu bicho queria me mostrar. Queria me mostrar o vitimismo e queria me mostrar também que as coisas não vão ser no meu tempo. Eu criei muitos exageros na minha vida. Eu criei muitas coisas assim que não tinha nada a ver com a Vanessa real. E tá tudo bem, porque tudo isso me ensinou, tudo isso me trouxe até esse momento.
Só que a mudança, eu me permiti a mudança, mas a mudança do cenário leva assim um tempo. E não vai ser do meu jeito, não vai ser no meu tempo. Eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus e é Ele que está fazendo tudo o que precisa. Não vai ser do meu jeito, não vai ser no passo a passo que eu acho que vai ser. Então, para você aí que também está no vitimismo, o que é isso? É você achar que as pessoas são responsáveis pela sua felicidade, por você. É você achar que você é coitadinha, que ai, tudo acontece comigo, ai, coitada de mim. É sempre o outro fazendo contra você alguma coisa. E nunca você criando as situações. Então a gente precisa de autorresponsabilidade se a gente quiser crescer, se a gente quiser realmente viver a transformação, se a gente realmente quiser entrar nessa dinâmica verdadeira da vida, que é a autorresponsabilidade, que é se aventurar, mas não ser infantil. Porque a vítima ela é muito infantil. Ela não cresceu ainda. E eu precisava ver que eu ainda estava na infantilidade, que sem autorresponsabilidade não tem como a gente fluir na vida, que ninguém é responsável pela gente, que ninguém é responsável pela nossa felicidade, que a gente não é tão importante assim para ninguém, e de repente a gente não tem importância nenhuma e tá tudo bem, porque ninguém deve nada pra gente. E eu percebi que nessa fase em que eu me deparei com o vitimismo, que eu vi assim estampado na minha frente, como que o meu melasma ficou forte. Então eu percebi que o melasma, ele tá muito ligado com essa questão do vitimismo. E como eu tô falando sobre isso, vocês podem ver que eu tô ficando rouca, porque tá mexendo. E toda situação que vem para você trabalhar, não é no vapt-vupt que vai. Não, tem aquele, sabe, você se abre, você fala, meu Deus, eu tô aqui, eu quero sentir tudo isso. Eu tô na boa vontade, eu tô aberta. E tem sim aquele processo. São camadas e camadas que vão ser trabalhadas. Então, assim, a gente precisa ter muita paciência com a gente quando a gente vê certas coisas, certas ilusões, e aí a gente encara. Mas tem um tempo ali, para que aquilo seja desmanchado, desmontado, e você flui. Teve dias de eu acordar de madrugada com uma forte dor, gente, uma forte dor. Como que eu vou me expressar por inteira? Que vai passar através de mim toda essa expressão de Deus, se eu tô ali amarrada ao outro, se eu tô esperando, tô ali naquela cadeira sentada esperando o outro, não tem como. Então a garganta tá me trazendo muitas conversas. Como eu tava falando dos exageros que eu criei muitos exageros, então não vai ser de uma hora para outra, levou tempo até tudo isso aparecer assim na minha vida, não é? Então vai levar um tempo, e esse tempo a gente não tem como medir. Deus que sabe, aquilo se desmanche para que eu possa começar a ver outras coisas acontecendo. E é assim, gente, é assim a vida. Não adianta você brigar com as suas criações, você precisa abraçar, encarar. Não é fácil, porque dói, machuca, porque tem ilusão, e tudo que tem ilusão tem essa dor, e tá tudo bem, ela vai ser desmanchada, mas a gente precisa ter paciência e sentir os movimentos. Como eu falei pra vocês, acordei de madrugada muitas vezes com muita dor, sufocada, nariz entupido, ouvido entupido, garganta cheia de catarro, o olho pulgando assim, sabe, parecia que tava com conjuntivite, parecia que estava com conjuntivite. Então assim, estava tudo muito entupido. Por que estava entupido? Porque tinha muita gente aqui dentro. Não dá. Dentro da gente tem que ter Deus em primeiro lugar. E eu precisei ver que as pessoas são importantes, mas essa importância que eu estava dando estava muito maior do que o real. E mexe muito a gente se cair das ilusões. Foi uma mexida muito profunda, até travando aí, porque eu tô nesse sentir
nesse desmantelar dessas ilusões. E nessa fase, nesses dias, o meu cabelo estava muito ressecado. Então mexe muito com isso. Então você aí, mulher que tá aí com melasma, que tá com o cabelo feio, com a pele feia, realmente está ligada a isso. Você colocou a sua vida nas mãos do outro. Não é assim. Então você fica ali esperando muito, e isso machuca a tua pele, o teu cabelo. O teu cabelo tem a ver com... você fica desencantada. O cabelo fica feio. Você tá ali machucando a sua individualidade, então a pele fica feia. É bom você... Então é muito bom a gente ver tudo isso, é muito bom a gente encarar as nossas ilusões. Como eu falei, muitas vezes não é fácil a gente ver certas coisas, mas é necessário para que a gente possa crescer e viver de fato a magia da vida. E essa magia é entre você e Deus, não cabe, não tem espaço para as pessoas. Elas estão ali com você, elas estão ali, mas elas não podem estar ocupando aquele lugar aqui dentro que só pertence a Deus. Então esse desmantelar, esse desmanchar é doloroso sim, assim como a águia tem o processo dela, que ela chega um momento de renovação, que ela vai para o monte, ela vai lá para o alto da montanha, ela precisa arrancar todas as penas, ela precisa arrancar o bico, ela é super doloroso, mas ela, quando termina o processo, ela sai lá da montanha renovada. Então que a gente possa estar aberto para viver esse processo e ter essa coragem, essa ousadia, essa audácia, assim como a águia, de se renovar. E a águia, ela é realmente solitária, porque assim é a vida. Então é bom a gente reparar os bichos, que eles ensinam muito a gente. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem essa história. É uma história muito bonita para a gente poder refletir, que é assim. Vão ter várias fases na nossa vida que a gente vai passar por esse processo de transformação profunda, para que haja a mudança, para que haja sempre o nascimento de uma nova versão, que vai estar compatível com as suas novas crenças, com as suas novas coisas, com os novos projetos que Deus tem. Então cada projeto que Ele traz para você, ele precisa de uma coisa nova de você, de uma versão nova. Então na mesma vida a gente tem várias e várias vidas, porque tudo na natureza, tudo se transforma o tempo todo e tudo está sempre em movimento. E o ser humano também faz parte desse movimento. Quando a gente está de boa vontade para viver tudo isso, a gente está sempre renovado, a gente está sempre jovem, sempre bem, faz parte. Então que você tenha paciência com você e nessa fase de arrancar suas penas, o seu bico, as garras, que você se dê muito amor, se dê muito carinho e se dê muito respeito. A gente precisa muito do nosso respeito e também de respeitar o outro, porque ninguém é obrigado a compreender o seu processo. Cada um tá na sua, então é muito importante a gente respeitar o outro e a gente mesmo, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado pela companhia, tá? Que vocês tenham um dia maravilhoso e eu volto aqui na sexta-feira com o resumão da semana. Agora eu venho aqui conversar com vocês na segunda, na quarta e na sexta, para ter esse período aí na segunda, na terça e na quinta, para ter esse período aí para eu sentir mais, para que essa conversa nossa fica sempre mais profunda, mais interessante, mais verdadeira. Então eu senti que assim vai ser melhor, tá bom? Um beijo e até! Tchau!